Ok, hoje estamos aqui com a Eliane, que estará dando o testemunho dela, o relato sobre tia narcisista. Então, Eliane, seja bem-vinda, obrigada por você estar aí dispondo, né, do seu tempo, de estar aqui compartilhando essa experiência que você teve de vida. Eu creio que várias outras pessoas que também já passaram por isso irão se identificar, que através dos relatos que acontece essa confirmação, né, daquilo que a pessoa já sabe, pelos exemplos, pelas coisas que você vai deixar aqui relatado. Então, assim, seja bem-vinda. Eu pergunto sempre no começo, como é que foi, né, esse início, no caso de você estar entendendo que ela, como que foi que você ficou sabendo, né, que ela era uma tia narcisista? O que você lembrar aí, fique à vontade, seja bem-vindo. Então, eu só fui saber mesmo na fase adulta, agora, né? Há pouco tempo, né? Que eu fui descobrindo muitas coisas. Mas na época, né? Eu tive que ir morar com ela porque o meu padrasto não me aceitava. E como a minha mãe tinha uma filha com ele, né? No começo, deles terem essa filha, minha irmã por parte de mãe, ele era diferente comigo. Ele me aceitava. Só que quando nasceu a filha dele, ele mudou o comportamento dele, né? E ele também ele era tipo um narcisista psicopata, né? Porque ele Uau, era mais violento. E aí a minha mãe resolveu deixar eu morando com a irmã dele. Eu não sei quem era pior, se era ele ou se era a irmã dele, né? Porque na verdade ela fingia que era uma boa tia, assim, para eu ficar com ela, porque eu não queria, né? Porque criança eu acho que consegue detectar mais a maldade assim dos adultos, né? Tem alguma coisa assim que não me convencia nela, porque ela era uma pessoa assim muito autoritária. E como ela era autoritária com os filhos, eu senti um pouco assim de receio. E aí eu falava para minha mãe que eu não queria morar com ela, porque tinha alguma coisa nela que não me fazia sentir bem, né? E eu criança sentia isso. Mas eu tive que morar com ela assim mesmo, porque minha mãe não tinha com quem contar naquele momento, né? E eu tive que morar com ela. Mas, assim, no início ela fazia tudo que eu queria, né? Ela comprava, assim, as coisas que eu gostava de comer, roupa, assim, ela pedia para eu escolher, tudo para me convencer a morar com ela. Então, eu achei que ela estava mudada, né? E fui morar com ela. Só que com o tempo as coisas não foi bem assim, né? Ela foi mudando e sabe que pessoas assim que têm esse transtorno, eles fazem algo em benefício próprio, né? Então tinha uma intenção por trás daquilo, né? Ela queria algo e esse algo era para eu fazer tudo na casa, né? Eu limpava a casa, eu fazia comida. Eu tinha 9 anos de idade, então eu cuidava da casa toda, né? Tinha responsabilidade de adulto. E ela assim começou a me ensinar e depois começou a cobrar perfeição, né? Eu tinha apenas 9 anos. E se eu não fazia assim do jeito que ela queria, aí ela me batia. Aí o pessoal do prédio ouvia, né? E falava que ia chamar a polícia, que aquilo não era, né? Aquilo não era certo, ela bater numa criança, eu era criança e tal. E aí eu falava para minha mãe o que acontecia. Na verdade, ela tinha inveja do meu sentimento pela minha mãe, porque eu amava a minha mãe, né? Eu não sabia que a minha mãe também era narcisista naquela época. Na minha cabeça não era. Eu me culpava por muita coisa, porque sabe que eles jogam a culpa, né, em cima. E aí eu contava para ela, mas como ela não tinha assim ninguém que ficasse comigo, ela foi engolindo muitas coisas, foi deixando as coisas acontecerem e ela não tomava nenhuma atitude, né? E eu fiquei naquela situação por muitos anos. Assim, quando eram as férias, assim, eu ia passar as férias com a minha mãe. E ela tinha muita inveja, ela não gostava que eu ia para casa da minha mãe passar as férias lá com ela, porque ela queria que eu gostasse dela como eu gostava da minha mãe, né? E aí teve um dia aí que eu tirei nota baixa, né, na escola,
E aí falei assim, eu não vou falar para ela, porque se eu falar para ela, eu não vou conseguir ir lá passar as férias com a minha mãe, né? Então eu fiquei quietinha. E depois, quando eu voltei das férias, aí para quê, né? Aí ela proibiu de eu ver minha mãe e minha mãe aceitou aquela situação, porque ela ficava assim, sem ter o que fazer, né? Assim, não sabia o que fazer em relação a mim. E aí ela aceitou aquela situação. E aí eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, né? Se a minha mãe não toma uma providência, se eu passo por tudo isso, tem que limpar, tem que lavar, tem que fazer comida, né? Então eu fazia o que um adulto costumava fazer numa casa, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Eliane, antes que eu me esqueça. Sua tia era Hum. casada, solteira? Então, ela namorava um rapaz, um homem, né, na verdade, e ele era casado, e ele que sustentava ela, porque Ela sabe era que amante? essas pessoas, era amante, essas pessoas que têm esse transtorno, elas se beneficiam também, né, em relação ao financeiro de outras pessoas, né? Então, ela se aproveitava disso e ele que sustentava ela, e ele era casado. Uau! E você ficou com ela até que idade? Eu Dos fiquei até 9? os 12 anos de idade, porque eu pedi a Deus para me dar um sinal para eu sair dali, porque eu não tinha como eu sair dali, porque eu era uma criança, né? E minha mãe não tomava uma providência. E aí, um dia eu fui para a escola e lá eu perdi a chave. Eu perdi a chave e minha tia era assim, ela fumava muito, dormia assim às 4 horas da manhã, até 4 horas da manhã ela ficava acordada, e depois ela dormia até às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e não gostava de ser acordada de jeito nenhum. Ela não trabalhava e ela não Não. tinha filhos também, era só você e Tinha, ela. tinha dois filhos, só que esses filhos eram maiores e eram mais independentes, quase não paravam em casa, né? Então ficava mais eu e ela em casa. Ela te batia? Batia quando eu não fazia as coisas do jeito que ela queria, né? Que Uau. achava que tinha que ser daquele jeito, e às vezes eu não fazia, porque era uma criança, não fazia, assim, às vezes não saía com a perfeição que ela gostaria que saísse, né? E E quando às você ia vezes, para sua mãe, Eliane, só uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. Você ia para hum, sua mãe nas férias, você não falava para sua mãe que ela fazia? Ela é irmã da sua mãe, correto? não, ela é irmã do meu padrasto. Uau, nem é família mesmo, caramba. É porque meus familiares são de Petrópolis e a minha mãe, ela foi para Niterói para morar com meu padrasto. E aí depois teve uma filha com ele e aí ela se distanciou dos familiares dela. E meu pai, ela não deixou eu ficar com meu pai. Meu pai queria ficar comigo, mas ela não deixou. E aí ele foi viver a vida dele, casou de novo, né? E ela ficou comigo e eu fiquei nessas condições aí, né? De ficar na dependência dessa tia aí que ela era totalmente assim, meia doida, né? Cada dia ela, assim, tinha dia que ela amanhecia bem, tinha dia que ela amanhecia mal, né? De mau humor. E era terrível, né? Porque qualquer coisinha era desculpa para brigar, para me bater e tudo mais, né? Mas aí eu ia para casa da minha mãe e eu conversava com ela, explicava tudo o que acontecia e tudo mais. E a minha mãe, ela só fazia promessas. Não, pode deixar que quando melhorar a situação, eu vou lá, tiro você de lá, aguenta mais um pouco e aguenta mais um pouco. E nisso de aguentar mais um pouco, né, o tempo foi passando. E aí teve esse dia aí que eu perdi a chave. E aí eu tinha uma amiga na escola e eu perdi essa chave e fiquei pensando assim, poxa, eu vou voltar para casa para apanhar de novo, né? Eu não aguento mais ficar nessa situação e nada acontece. E aí a minha amiga falou assim, não, vamos lá para casa, porque ela morava com a tia dela também, mas era irmã da mãe dela, né? Era uma situação totalmente diferente. Só que chegando lá, ela não pôde ficar comigo, porque eu só tinha de 13 para 14 anos, eu era menor de idade.
Aí ela falou para mim que tinha que me levar para casa da minha tia de novo, porque senão a minha tia ia botar a polícia atrás dela, porque eu era de menor. Ela não podia ficar comigo, né? Então, essa casa da minha amiga era lá perto. Aí ela me levou para lá. Aí, quando chegou, eu fiquei o dia todo na casa dessa minha amiga. Aí, quando chegou 7 horas da noite, mais ou menos esse horário, ela me levou. Aí chegou lá, aí ela fez um estardalhaço danado, falou que pensou que eu tinha morrido, que me procurou em todos os hospitais, e aquela coisa, né? Aquela coisa toda para mostrar para todo mundo que eu era culpada, né, ela que era a vítima de tudo, mas todo mundo sabia que ela me batia, né? Que ela me maltratava. E nesse dia, ela resolveu arrumar minhas coisas para me mandar embora para casa da minha mãe, né? Para a filha dela, né? Que era a filha dela tinha 25 anos, 20 anos na época, acho que era 23. Aí ela me levou, eu dei graças a Deus, né? Graças a Deus vou me libertar daqui, pelo menos eu vou sair daqui, né? Dessa situação. Aí ela virou para mim e falou que ia ter o prazer de me ver sofrendo na mão do meu padrasto, que é o irmão dela. Se ela tá ruim aqui, vai ser pior lá. Você vai ver só o que você vai passar. E me deu um tapa na cara, porque eu não queria mais ficar lá, né? Eu nunca quis ficar lá. E ela tinha raiva disso, porque ela tinha muita inveja do que eu sentia pela minha mãe, porque a filha dela não sentia isso por ela, né? Então, as pessoas que têm esse transtorno têm muita inveja, né? Quando você gosta de uma outra pessoa, né? Sentimento, relacionamento, tudo eles invejam, né? E, e aí foi isso. A minha prima me levou para lá. Aí só que chegando lá, o meu padrasto não estava. Quem estava era minha mãe. Aí a minha mãe falou assim: "Você não pode ficar aqui. Como é que você vai ficar aqui?" Aí eu, com 13 anos, eu criança, como é que eu ia saber? Ela que tinha que saber, né? Não eu. Aí ela falou assim, não, eu falei assim, ué, mas eu não posso ficar aqui, com onde que eu vou ficar? Que culpa que eu tenho de ter nascido? Aí ela me deu um tapa na cara. Aí, Peraí, a sua mãe agora deu tapa na cara? uhum, Meu Deus do céu, foi gente, eu não tô isso. acreditando nisso. A tia estava Pois junto é. lá nessa hora? Minha tia não, minha tia ficou em casa e pediu para a filha dela me levar. E aí a minha prima já tinha ido embora quando ela falou isso comigo lá, né? Disse, ah, não, você não pode ficar aqui, porque senão o que que vai ser da minha vida? Você quer estragar a minha vida? A Assim que ela sua falou mãe? para mim. Ela é viva ainda? Não, ela faleceu. Ela teve câncer de útero. Ela chegou a Aí falar com você sobre isso, de pedir perdão em algum momento, ou de assumir que fez quem isso? tem esse transtorno é muito difícil. Eles Aí não você se foi descobrir, arrependem. quando você descobriu o transtorno, quando Deus te revelou, aí você descobriu da tia, depois você viu que era a mãe também, o padrasto também. Eita, mas é muita gente. Ainda Só Deus. convivo, né? Ainda convivo aqui. A irmã da pessoa aqui também é grandiosa, essa é grandiosa. E, mas, enfim, Deus me abriu os olhos, né? E agora eu sei como lidar com essa situação. E quando eu era criança, eu não sabia, porque eu achava que aquilo ali, eu não sabia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo. Às vezes me achava culpada, né? Porque eu devo estar estragando mesmo a vida dela, porque todo lugar que eu fico não dá certo. Aí ela falava que só ela que me aguentava, que ninguém mais ia aguentar, né? Porque as pessoas que têm esse transtorno têm mania de falar isso, né? Olha, só eu que gosto de você, mas ninguém vai gostar. Você se comporta, você seja uma boa menina, você procura agradar sempre as pessoas, né? Seja boazinha, entendeu? Você Essa nunca pode dizer tia, não. essa Hum? tia, essa tia que falava isso para você, ela conta um pouquinho, se você puder, Eliane, para a gente poder entender nos exemplos. Então, você mudou para lá com 9 aninhos, foi logo de início ela já começou a te falar o que que ela fazia? Arruma a sua cama, ela te dizia o que você tinha que fazer? Você, tipo assim, todo dia você tinha uma lista, tinha um horário, como Não, era? ela se fazia assim meio de coitadinha, né? Porque ela disse, ah, a tia está sozinha, seus primos estão trabalhando, então você pode ajudar a titia, né? Porque a titia fica cansada, a titia não dorme direito, às vezes tem insônia.
e eu passo mal, ela tossia muito, né? Eu acho que era por conta do cigarro. E aí eu usava o meu emocional para poder ajudá-la, né? E aí eu fui ajudando, né? Você arruma seu quarto, você pode fazer sua comida quando você chegar da escola, você faz a comida, deixa um pouquinho para mim, né? Porque a tia fica cansada, aquela coisa, né? Aqueles papos assim, só para eu poder ficar com pena e fazendo as coisas, né? Mas aí, com o tempo, né? No começo estava tudo bom, né? O que eu fazia estava bom para ela. Mas depois, quando passou o tempo, que eu comecei a falar com a minha mãe que eu não queria ficar ali para toda a vida, eu queria sair dali, e aí ela soube de alguma forma, não sei se minha mãe conversou com ela, alguma coisa, aí ela começou a mudar o comportamento dela. Ela começou a exigir as coisas, ela começou a falar assim: ah, você está aqui comigo, mas se você ficar lá com o seu padrasto, vai ser bem pior. Você está pensando o quê? Que aqui tá ruim, com ele lá vai ser muito pior. Então você tem que procurar ajudar, colaborar, né, para que você possa ficar aqui e não causar problema para tua mãe, né? Tua mãe já tem problema demais, que era a minha irmã, né? A sua mãe tem problema demais, ela não sabe o que fazer com você. E é aquela coisa, né? Joga a culpa toda em cima da gente, né? No caso, eu me sentia muito culpada, que eu tinha que realmente acatar tudo que ela queria para não causar mais problema, né, para minha mãe. E aí, com o tempo foi passando, ela soube disso, que eu não queria ficar lá, que eu não me sentia bem lá, e ficava muito presa, né, em apartamento. E E aí ela começou a ficar com raiva, porque eu queria ir para casa da minha mãe, porque eu gostava de passar as férias lá, porque lá eu tinha meus amiguinhos, né? Eu brincava de pique-esconde, de bandeirinha, lá eu tinha meus amiguinhos, e lá com ela não, eu ficava muito trancada. E aí ela começou a ficar com raiva disso, porque ela não gostava quando eu ia para lá. E quando eu voltava feliz, então, nossa, aí que ela ficava com raiva mesmo, entendeu? Porque ela não era feliz e ela também não queria ver ninguém feliz. Ela queria, é, ela queria que eu gostasse dela como eu gostava da minha mãe, né? Porque a filha dela já não gostava muito dela, não parava quase em casa. E elas brigavam muito, né, também. Então, eu acredito que era isso, era muita inveja, né? E ela não gostava, né? De quando eu vinha de lá, eu vinha feliz, né? E ela não gostava disso. Aí ela começou a exigir um monte de coisa. Ela queria que desse faxina na cozinha, ela queria que desse faxina no banheiro, ela queria tudo limpo, porque senão ela não ia deixar eu passar as férias com a minha mãe. Ela fazia chantagem, começou a fazer chantagem comigo. E aí eu procurei fazer tudo direitinho para poder nas férias, né, ir lá para casa da minha mãe brincar, ficava lá uns 2 meses direto. E, e é isso. Aí quando a minha prima me levou para lá, aí ela falou para mim, disse, olha, como é que vai ser? Você quer estragar minha vida? Você não pode ficar aqui de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, esperando ela que tinha que ter atitude, né? Não sou eu que tinha que resolver, né? E aí eu falei assim: "Ah, mas que culpa que eu tenho de ter nascido?" Aí ela foi e me bateu no rosto. Aí ela falou assim: "Ah, não, você vai para casa da Julinha, que era uma conhecida dela, né, uma conhecida assim, eu também, eu gostava muito dela, porque ela era vizinha da minha tia em Niterói, porque minha tia depois mudou para o Rio, porque esse cara aí queria que ela morasse lá no Rio, mais perto lá dele, né? E aí eu queria ficar com ela, mas a minha tia não deixou, essa irmã do meu padrasto não deixou eu ficar com essa minha tia, que ela mandou eu ir para casa dela, entendeu? Aí nesse mesmo dia, ela pediu para eu procurar essa moça, que é a minha tia Julinha, que também não era parente nenhum, né? Era uma amiga dela, conhecida, mas uma pessoa muito boa. Ela tinha só um filho, né? E aí eu fui para lá e fiquei lá. E ainda bem, né? Porque ela era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Quantos anos você tinha nessa época, quando você foi para... Bom, você morou com essa tia narcisista dos 9 aos 13. Aos 13. Aí você foi para sua Não, mãe, você nem não, conhecia a sua mãe.
De 8 aos 13 anos. Aí na sua mãe deu um tapa na cara, porque você falou que culpa eu tenho de ter nascido. Você ficou lá e já logo mudou, ela já logo levou você para essa casa dessa amiga. Não, ela me levou, ela mandou ir sozinha. Ela me Meu botou dentro do ônibus Deus, e falou: vai lá que depois eu converso com ela. meu Deus Aí eu do cheguei lá, né, com a cara e a coragem, falando: ó, minha mãe pediu para eu vir para cá, que depois ela vai conversar, né, com a senhora e tudo mais. Disse, não, pode entrar, fica aqui. Eu sempre quis ficar com você, porque a sua tia te maltratava e tal. Todo mundo conhecia a história dela, né? Que ela era assim. E aí foi tudo bem, graças a Deus, né? Eu fiquei até casar lá, né? Porque aí depois eu entrei para a igreja, né? E a minha tia era católica. E eu passei aí também na igreja católica, mas depois, por causa do negócio de retiro, eu não gostava muito de carnaval, aí eu comecei a frequentar a Batista, né? A igreja Batista. Aí eu comecei a ficar nessa igreja mais por causa disso, por causa do retiro, né? E aí fui ficando, fui fazendo amizade e tal, aí que eu conheci, né, outra pessoa. Sim. Outra pergunta, você tem lembrança? No caso, ela não trabalhava, né? Essa tia. Não, ela não trabalhava, ela vivia às custas desse amante dela, Você desse tem amante. lembrança, então, assim, desse amante na casa com ela? Como é que era? Você lá, depois de descer para a escola, chegava, já tinha que fazer comida, arrumar a Uhum, cozinha, fazer tudo que ela isso, mandava. isso, Você fazia era tudo a comigo. secretária dela, né? A Secretária secretária. do lar, Uau, secretária do lar. Aí ela só cozinhava quando ele ia lá. Às vezes ele ia terça, ou às vezes ele ia quinta. Aí que ela cozinhava e fazia aqueles pratos, né? Porque ela sabia cozinhar. Aí ela cozinhava para ele, né? É claro que eu comia também e tal. Mas assim, era o único dia que ela cozinhava. E era para ele, né? E depois eu que fazia as coisas dentro de casa, eu que fazia tudo, e eu era obrigada a fazer, tá tudo limpo, tudo brilhando, porque senão eu não ia passar as férias na casa da minha mãe, né? E aquilo era chantagem pura, né? E ela, assim, era uma pessoa, assim, muito, assim, ruim mesmo, né? Porque não tem esses fios de ferro de passar? Ela dobrava aqueles fios e batia com fio, né? Não era com a mão, não, só com a mão, não. Então, quer dizer, machucava mesmo. E aí é por isso que o pessoal lá do prédio ficava indignado, né? Aí falou que ia chamar a polícia e tal. Aí ela chegou perto de mim e falou assim: ah, eles podem chamar a polícia. Ficou ouvindo, né? O pessoal foi gritando lá que ia chamar a polícia. Eles podem chamar a polícia, mas se a polícia chegar aqui antes eu te mato. Falava assim, meu Deus antes do eu te céu. mato. Sabe? Aquela coisa assim, aquele ódio no olhar, assim, você olhava, assim, você via aquele ódio, aquela coisa assim. Então, é, é, eu consegui sair através dessa chave aí que eu perdi, porque eu procurei tudo quanto é lugar. Ela, depois, de muitos anos depois, ela achava que era mentira minha, que eu não tinha perdido chave nenhuma, que aquilo era uma desculpa, né? Mas foi verdade mesmo, eu não achei a chave de jeito nenhum. Se eu tivesse achado a chave, graças a Deus que eu não achei, eu teria voltado para casa, porque eu era assim, obediente, né? Eu fazia tudo certinho, não queria causar problema para minha mãe, nem para minha irmã. Eu teria voltado. E deixa Então, eu te isso aí foi perguntar um outra coisa. livramento. Foi um E livramento de depois, Deus mesmo. e depois que você saiu, que você foi para casa dessa amiga da sua mãe, como é que Uhum. foi? Ela continuou te perseguindo? Ela tentou te ter de volta? Teve confusão com a sua mãe? Ou ela. Conta como que foi depois disso, que você soube da vida dela, ela afinal casou com o amante, não está mais com o amante, está viva, está morta. Não, ela ficou muito tempo com ele e ela chantageava ele também, porque se ele largasse dela, ela ia lá para a casa dele, lá, os familiares, ele tinha filhos também, ia para lá fazer barraco lá, né? Ele chantageava, ó, se você não me pagar, se você que me trouxe para cá para o Rio, eu vim por causa de você, se você não me der o que eu preciso aqui para viver,
aqui você vai se ver comigo, você vai se arrepender, entendeu? Era tudo na base da chantagem mesmo. E assim, depois eu soube que ela ficou muito tempo com ele. Eu acho que ele não se separou, não, para ficar com ela, não. Eu sei que depois ela ficou muito doente, né? Porque ela fumava muito, ela fumava umas 2 carteiras por dia, né? E fumava direto. E aí ela começou a tossir muito, tossir, e aí deu efizema pulmonar nela, né? E, e depois ela faleceu, mas antes disso eu fui lá, levei o, levei o convite do casamento e tudo para ela, e ela continuava a mesma pessoa. Aí ela falava assim: ah, que bom que você veio, você não ficou com raiva de mim, não sei o quê. Aí eu falava: não, eu não queria criar confusão, sabe? Porque se eu fosse entrar em detalhes, ia criar uma confusão e eu sabia como ela era. Aí eu deixei para lá, porque na verdade eu a perdoei, né? Porque, né, esse tipo de pessoa assim, para que que você vai guardar, né? Esse tipo de situação, você apenas faz mal a você mesma, né? Se você ficar guardando tudo isso dentro de você, né? Então, eu fui lá, levei o convite do casamento e ela foi no meu casamento e tudo, ficou bem, numa boa, e como se nada tivesse acontecido, né? Como nunca me pediu desculpa de nada, nunca reconheceu, e eles não reconhecem mesmo, é muito difícil. Quando eles pedem desculpa é fingimento, é para querer algo de você, não é uma coisa verdadeira, né? Então, assim, no caso dela, ela nunca pediu desculpa, E sua nunca mãe? pediu desculpa. Minha mãe também não, nunca pediu desculpa. E aí um dia eu perguntei a ela, né? Não sei o que que eu estava conversando com ela, com a minha mãe. Eu falei assim: "E se a senhora tivesse que fazer tudo de novo, né? Tudo que a senhora fez anteriormente na sua vida, só mudaria alguma coisa, né, na sua vida?" Ela falou: não, faria tudo de novo, não é? E É esse assim que eles padrasto? são, eles não têm, eles Esse não têm, padrasto, eles o não sentem padrasto, arrependimento, e esse né? padrasto também era abusivo? Nossa, muita coisa. Quer dizer, assim, ele tentou, assim, alguma coisa comigo, mas eu saí fora e eu falei com a minha mãe não acreditou, né? Tentou me molestar e tudo mais. Mas, assim, ele maltratava minha mãe, batia na minha mãe, né? Fazia chantagem com a minha mãe também. Se ela saísse de casa, ele ia ficar com a minha irmã, porque ela não teve, assim, ela não estudou muito, então ela era dependente financeiramente dele, né? E aí ele usava isso contra ela, para segurar, né? Para ela ficar ali. E assim, ele era também parecido assim com a minha tia, com a irmã dele, né? Tinha dia que ele amanhecia uma maravilha. Ele não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum, mas tinha dia que ele parecia que ele estava com um cão no corpo, sabe? Era uma coisa assim horrível. Você olhava para ele, era coisa ruim em pessoa. E assim, se a comida não tivesse na temperatura que ele queria, ele tacava o prato na parede, ele quebrava tudo e ele mandava ela fazer outro. E ela ia lá, obediente, e fazia outra comida para ele, né? Ela se Tá um pouquinho, o teu sujeitava. volume, Eliane, tá falhando um pouquinho. Tenta ver se você consegue ficar um pouco mais próximo. Às vezes vem, às vezes sai. É dessa última Aham. vez quase não deu para ouvir o finalzinho. Outra Então, coisa que eu ia te perguntar. É, ok, sua mãe teve só você com o seu pai biológico, de filho. isso. Aí Uhum. eles se Eu sou separaram. filha de primos de primeiro grau, né? Então ela tinha medo até de ter mais filhos e nascer com problemas, né? Porque às vezes nasce com problemas. Então eu sou a única filha do casamento deles, porque eles são primos de primeiro grau. E com o meu padrasto, ela só teve uma também, Sim. né? Aí, quando você tinha quantos anos que sua mãe separou do seu pai biológico? Acho que tinha 2 aninhos. E aí, quanto tempo, quando ela se relacionou com esse padrasto, quantos anos você tinha?
Então, foi dos 2 anos até os 8 anos de idade que eu fiquei com Ah, ela. então ela separou e já estava com esse. Isso, já estava com ele. Ok. Eu não sei se, Aí, se tinha rolado alguma coisa antes, ela nunca me falou, mas foi assim muito rápido. tá. Aí você foi morar junto com ele. O que que você tem de memória, assim, dos 2 aos 8 anos, tanto da sua mãe quanto desse padrasto, nessa casa até a sua irmã nascer? Porque parece que o motivo que fez tua mãe tirar você de casa foi quando ela engravidou ou depois que nasceu? Foi depois que nasceu que piorou. Piorou porque, assim, era muita briga, né, dele com ela dentro de casa. Eu não me lembro direito o que acontecia, eu só sei que era muito grito dele com ela com ele, não sei, eu acho que ele chegou a traí-la, né? Ele traiu ela e eu não soube direito o que aconteceu, mas essa mulher ela existiu. Não sei em que fase que foi, né? Mas houve aí um lance aí de uma outra mulher aí e tudo mais, mas depois ele não ficou muito tempo com essa outra mulher e voltou para minha mãe. Minha mãe aceitou, ficou com ele assim mesmo, né? Mas ele também tinha muito ciúme dela com o meu pai, porque assim, às vezes ela ia visitar a mãe dela, minha avó, em Petrópolis. Aí ele botava na cabeça, não sei o que ele botava na cabeça, que ele achava que ela ia encontrar com ele. Ou de repente a relação deles não estava muito bem, e aí quando ela ia visitar a minha avó, ele achava que a minha mãe ia encontrar com meu pai, mas não ia, né? Minha mãe não quis nada mais com meu pai. Isso era coisa da cabeça dele. Aí quando ela chegava de Petrópolis, aí começava a briga, ele batia nela, pegava uns pedaços de borracha e batia nela com borracha. E ela já tinha até a neném já, a minha irmã, né, era nenenzinha pequena. E era assim, o que eu lembro é muita briga, muito grito, ele batia nela e era sempre muita confusão, Ele entendeu? batia em você também ou só nela? Às vezes sim, às vezes sim. E eu não sabia nem por quê. Era aqueles dias que ele amanhecia com raiva do mundo, entendeu? E eu, como parecia muito com meu pai, assim, eu sempre pareci muito com meu pai, ele falava que às vezes ficava com raiva porque ele olhava para mim e via meu pai, entendeu? Aí ele não precisava fazer nada, às vezes, do nada ele fazia umas coisas assim que qualquer coisa era motivo para me bater, E sua né? mãe? Sua mãe também te batia? Não, a minha mãe não, assim, bater não batia, não. Ela tinha essas coisas de achar que eu ia estragar a vida dela ficando na mesma casa, entendeu? Então ela tinha que me tirar de circulação para ela ser feliz, né? Na verdade, ela nunca foi. Exato. Na verdade, porque ele falava que não te aceitava, o padrasto não queria você lá, e aí então ela deixou você, como que se E você ficasse lá ia acabar com o relacionamento dela. Eu fico pensando, gente, como que uma mãe, gente, pode fazer isso, né, com o filho? Eu fico assim, chocada. Não sei como é que foi a criação dela, né? Porque assim é um ciclo vicioso, são maldições hereditárias que a gente fala quando vai para a parte espiritual. Mas olha, eu vou te falar, você é uma vitoriosa, uma escolhida do Senhor, porque o que você passou não é fácil, não foi fácil, eu tenho só Deus certeza. para dar força mesmo. A minha mãe, ela foi criada em colégio interno. A minha avó, ela teve muitos filhos, né? Então eu não sei muito bem a história da minha mãe, mas eu sei que ela foi criada em colégio interno. Mas, assim, eu entendo a história da minha mãe e tudo mais, mas o que eu não entendo é que ela me tratava totalmente diferente da minha irmã, né? E quando se tem uma história, você não vai tratar um melhor que o outro, né? É claro que você não trata os filhos iguais porque os filhos são diferentes, mas não assim, destratar, né? No caso, era distrato. Então, assim, tem coisas que dá para eu entender, tem outras que não tem como entender, né? Mas é assim, a gente perdoa, né? Porque isso foi a história dela, ela que tomou as decisões dela, né? Sim.
Não é fácil, não, mas Deus tem propósito maior para tudo que Ele permite, que eu falo que pai, mãe, filhos e irmãos, a gente não escolhe, né? Deus que escolhe. Então, Não, com certeza, Deus que escolhe sempre, né? Então, é só Deus mesmo, né? Para a gente encontrar força e coragem. sim. Aí, quando, no caso agora que você está fazendo o curso de formação em terapeutas, quando você estiver atendendo, você vai ver como é lindo o agir de Deus, porque, eu não sei, parece que tem algo na gente, quando a gente está se comunicando, que identifica a pessoa, né? Muitas vezes você nem fala, É. mas aí quando vem a paciente fala, porque eu tive uma tia narcisista que fez isso, isso, aí você fala, nossa, eu também. Aí parece que está falando a mesma língua, né? Porque minha É mãe ou meu verdade. pai é narcisista. E aí você fala, nossa, que nada é por acaso, É né? E uma aí você pode, bagagem, né, que a gente já conhece, né? Então aquele assunto já é familiar, né? sim, aí você pode Então ajudar a isso vai pessoa servir também para ajudar outras pessoas, né? Com certeza. que vai estar passando por aquilo que você já superou. Isso que é o É, e lindo de nada em Deus, vão, né? Nada em vão. Tudo tem um propósito. verdade. Outra coisa que eu queria te perguntar em relação à comida, à escola, sua mãe não fazia você de escrava para limpar as coisas na casa, como a sua tia, né? Não, não. Isso não. Ela que fazia, né? Ela fazia tudo. Ela cozinhava, ela cuidava da casa, assim. E também ela gostava, né? Era uma coisa assim que ela fazia com capricho. Então, isso aí não. Em relação a isso, não. Ela Nunca. levava você para a escola, no caso, e buscava. Assim, isso, até aos 8 anos que eu morei com ela, ela fazia tudo isso, sim. Levava para a escola, buscava. E a Mas aí, tia, quando eu fui morar com a minha tia, que ficou tudo diferente, né? ela não te levava e buscava? Não, eu ia sozinha. Aí eu tinha muito bronquite, né? Na época eu tinha muita bronquite, eu ficava com muita falta de ar, né? A barriga chegava a pular de tanta falta de ar. Aí eu ia com crise mesmo, aí para não faltar aula, e ela não se importava, não. Eu ia, e voltava, e aí quando eu não aguentava mais é que ela chamava minha mãe para minha mãe me levar no médico, ela não levava, não. Ela chamava minha mãe para minha mãe se virar. Só, sua filha está assim, está em crise, você dá seu jeito aí, porque não dá, né? E aí é isso, eu Olha tive que crise. absurdo, gente. Então ela só fazia isso mesmo para te usar, porque na hora difícil, na hora de ir no médico, de fazer a parte de uma mãe, já que ela assumiu o papel de mãe, ela não estava ali, quer dizer, ela pode ficar lá em casa comigo, eu vou te ajudar, viu? Vou te ajudar, e aí deixa ela lá comigo, né? Que aí eu vou fazer ela de escrava, mas na hora que tiver que levar no médico, na hora que tiver que pagar e tudo, aí você que leva. Exatamente, era assim Era mesmo. meia madrasta diabólicazinha nessa daí, meia. Era terrível, né? Era terrível. Ela só era assim, era tudo para usar em benefício próprio dela, do interesse dela, para que ela tivesse a casa arrumada, para que ela tivesse comida feita e tudo sob controle dela, porque ela era controladora, tinha que ser do jeito que ela queria, não podia ser do meu jeito. Aí depois no caso, se eu precisasse comprar uma roupa, eu não podia comprar da roupa que eu queria, tinha que ser a que ela queria, entendeu? Então era sempre assim, era sempre na base da manipulação mesmo, era terrível. E a sua diferença de idade para ela, para a filha dela, qual que era a diferença? Era 10 anos, mais ou menos 10 Em anos. Eu algum tinha 9, ela tinha momento, 19 para 20, em algum mais ou momento menos. ela te alertava, ela te falava alguma coisa, ela percebia? Nem esquentava a cabeça, não, com nada, não. Nem os dois, né? Porque era um casal, o rapaz quase não ficava em casa e ela não esquentava a cabeça, não, porque a mãe exigia dela. Ela não queria fazer nada em casa. Então, eu fazendo. Era bom para ela, né? Porque ficava tudo limpinho, tudo arrumadinho. Então ela não esquentava para ela, tanto fez, tanto faz. Ela também não parava muito em casa, saía, ia trabalhar e na época ela fazia teatro, então ficava muito tempo fora. Aí ela tinha namorado também. Então, quer dizer, eu que ficava em casa.
Então, se essa chave aí não tivesse sumido, né? Porque eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo. Eu não sei, eu acho que eu teria ficado lá até, Eu não entendi porque eu me muito bem sentia essa parte da, culpada. eu não entendi muito bem essa parte da chave. O que que aconteceu com essa chave? Você não conseguiu voltar para casa e não tinha ninguém lá, é isso? Então, ela dormia, acordava às 5 horas da tarde. Eu estudava de manhã, meio-dia e meia, eu estava voltando para casa. Mas eu não poderia acordá-la, porque se eu a acordasse, ela acordava igual um bicho, né? Era uma coisa, parecia que estava com um troço ruim no corpo. Então ela ia me bater, eu ia levar uma surra. Por que que eu perdi a chave? Eu não posso perder a chave, jamais eu poderia perder a chave, entendeu? Então, eu já estava assim, já imaginando, assim, ela vai dormir. Quer dizer, ela dorme até, ela fica acordada até 3, 4 horas da manhã, ela tá dormindo. Eu vou acordá-la, e aí? O que que vai ser de mim? Eu falo, não, eu não estou cansada, eu estou cansada de apanhar, não quero mais. Né? Aí a minha amiga Claudinha, ela falou assim, não, não, você não volta mais para lá, não, você quer, você... É sua mãe tem que dar um jeito. Aí, aquela força, né, de amiga, né? Aí eu falei assim, mas eu não sei o que que eu vou fazer, porque eu sou menor de idade, eu sou criança e tal, como é que eu faço? Não, tem que dar um jeito. Aí eu fui lá e realmente, né, isso aí serviu para eu sair de lá, porque eu fiquei o dia inteiro na casa dessa minha amiga, e quando eu cheguei lá, ela se fez de vítima, que como é que eu fiz isso com ela? Porque ela ligou para todos os hospitais, eu não dei notícia, aí chorou, né? Que eles choram, né? Eles fingem, choram a beça para convencer as pessoas, mas todo mundo ali conhecia ela, né? E aí, então, aí quando eu cheguei lá, minha roupa já estava arrumada, eu dei graças a Deus. Eu falei assim, nada, nenhum lugar vai ser pior do que ficar aqui. Aí eu fui. Aí minha prima levou para lá, e aí de lá eu fui ficar lá com essa amiga dela, né? A minha tia muito, muito boa, ela era católica e tudo mais. E aí eu saí de lá casada, né? Eu saí de lá casada. Quantos anos você tinha quando você saiu para casar? 20, 22 anos. Olha, então foram quase mais ou menos 9 anos que você viveu lá com ela. E foi bênção, Isso. essa época você sentiu Foi. paz, se sentiu acolhida, ela te tratava bem, fazia comida. Certeza, era muito boa, muito boa. Ela tinha um filho também, ela perdeu uma filha, né? Então ela gostava muito de mim, porque a tia a irmã desse meu padrasto morava ao lado dela ali, né, em Niterói. Então ela sabia de tudo que ela aprontava comigo ali, né? Uau! Então ela via os gritos que ela dava comigo e tudo mais. Então, assim, foi bênção mesmo, né? Porque ela foi uma segunda mãe. E com quantos anos que você foi entender, assim, porque você estava ali, aí ainda assim, você continuava querendo ir para sua mãe, passar férias com a sua mãe, nessa época que você está morando com essa amiga dela, que foi bom para você? Como é que foi aos pouquinhos você foi percebendo que tinha algo na sua mãe, tipo assim, É, caramba, como que minha mãe não me aos, acolheu? aos pouquinhos eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada nela. Às vezes ela prometia as coisas assim, e, por exemplo, assim, eu venho te buscar final de semana para você passar o final de semana comigo e tal. Aí marcava, não aparecia, né? E aí eu fui assim, me desligando dela um pouco, né? Emocionalmente, né? Fui me desligando e vendo que existia alguma coisa errada, mas, enfim, a gente, assim, quando eu ainda não tinha aberto meus olhos para isso, né? Para esse tipo de transtorno. Mas quando a gente gosta muito, assim, né? Principalmente mãe, a gente não quer ver ali, né? Total evidência das coisas. A gente vê algumas coisas, acha estranho, né? Tem uma coisa estranha. Então, você já não fica assim tão apegada como estava antes, porque tem alguma coisa de errado ali. Mas depois, assim, como eu queria ter essa minha família, minhas filhas e tudo, então eu fui me desligando um pouco, mas ela continuou indo na minha casa depois que eu casei e tudo mais, ela continuou indo. Quando ela ficou doente, fui eu que socorri, né? Porque eu trabalhava no hospital, fui eu que socorri, eu que tive com ela todos os momentos, porque assim, foi um momento assim muito difícil, mas é, a minha irmã morava no Rio, não podia dar tanta assistência, né?
Mas assim, eu fiz o que podia fazer, porque na verdade, quando ela descobriu a doença, já estava muito avançado, já estava no G3 já, né? Então não tinha como operar nada. Então ali foi ladeira abaixo, não teve como que fazer muita coisa, né? Fez a radioterapia. Radioterapia? É um negócio, agora eu esqueci, mas é só para prolongar um pouco a vida, né? Eu esqueci o nome do tratamento que ela fez, foi só para prolongar a vida, mas depois não tinha como, porque já estava muito avançado, né? E assim, foi difícil, né? Que eu tive que mudar a roupa dela lá, né? Quando ela faleceu e tudo mais, foi muito difícil, mas é assim, ela não se cuidou também, né? Porque isso foi negligência dela, ela morreu nova, com 51 anos, por negligência dela mesma, né? Porque a doutora falou que ela teria que tomar um remédio para cauterizar, porque foi uma ferida no útero, né? E falou para ela que as dores iam cessar, iam parar, né? Ela estava com um pequeno sangramento também, mas a gente não estava sabendo de nada. Ela não falou nada para mim e para minha irmã. Ela fez tudo assim, quieta na dela, porque minha mãe era assim. Ela não ia fazer os exames, ela não se cuidava, você diz nesse sentido, Não, ela não ia no assim, ginecologista, ficava anos sem ficava ir. muito para ir. Ela só foi quando ela começou com sangramento e dor, né? Dor no útero. Aí a médica falou: ó, você vai tomar esse remedinho aqui, vai passar a dor, mas você vai ter que voltar, porque tem que cauterizar essa ferida aí, porque senão pode evoluir, né, e virar uma doença. Mas aí ela foi embora, tomou o remédio, ficou bem, o sangramento parou, as dores também pararam, né? E aí ela não voltou. E aí ela deixou, aí o sangramento foi aumentando, o sangramento foi aumentando. Aí quando ela foi falar pra gente, já não tinha mais o que fazer. Ela já estava o negócio já estava muito evoluído, né? Não tinha nem como operar mais. E Aí como já que era era? tarde, né? Fala um pouquinho sobre esse convívio com a sua irmã. Quantos anos mais velha você era da sua irmã? Diferença de idade? São 6 anos. 6 anos, 6 anos mais. É. ok. E aí, como é que hoje em dia, como é que foi depois, né? Algum momento você vê que ela é uma pessoa, hoje ela é casada, ela tem filhos, ela tem empatia, vocês têm um convívio de amigas, de irmãs ou não? Então, a vida da minha irmã também não foi fácil, não, porque assim, o meu padrasto criou a minha irmã como se fosse um menino, porque ele não queria uma filha, ele queria um filho, né? E aí vestia ela como se fosse um menininho, né? Botava de chapeuzinho, calça comprida, e ela era igual um garoto quando ela ia para a escola, né? Ela foi crescendo assim, né? Como se fosse um menino, porque ele não sabia lidar com menina, ele não sabia. Então ele preferiu vestir a minha irmã de menino, porque era mais fácil dele ter esse comportamento assim de ensinar ela a jogar bola e tudo mais do que, né, ter aquele lado feminino, que ele não sabia lidar com o lado feminino assim, né? Ele era muito, como é que se diz, machista, né? Um homem muito machista e teve uma vida também difícil, a dele também. Então, aí ele sempre quis ter um menino. Aí, quando viu que era uma menina, ele começou a vestir a minha irmã de menino e minha mãe não falava nada, né? Deixava tudo na mão dele, ele que controlava tudo. E ela foi crescendo assim, e aí, né, ela teve tendência a gostar de menina. Hoje em dia, ela mora com uma mulher. Aí teve uma filhinha, né? Mas aí fez por. Esqueci aquela. é, eu esqueci a gestação que fala que bota no o óvulo na barriga da Inseminação? mulher. Hã? Inseminação artificial? É isso mesmo, inseminação. Aí ela usou o óvulo da menina, né? Que ela mora, e aí ela tem uma filhinha. Teve através da inseminação. Enfim, aí tudo, eu acredito, né, que foi por causa desse comportamento aí do meu padrasto em relação a ela, né, de não, tudo tem uma consequência, né? Mas assim, ela Interessante, vive acontece bem. muito com os transtornos, eu percebo, sabe? Muito estranho isso, gente. Eu não consigo entender, mas eu vejo isso acontecendo com uma frequência alta, inclusive.
vai entender a cabeça, né? Não sei se são os traumas. Eu nunca vi isso escolher se vai ser menino ou menina. Isso é quem Deus, de quem escolhe é Deus, e a pessoa tem que simplesmente ser grata a isso, porque é um filho que vai amar do mesmo jeito e que venha com saúde, né? Seja feita a vontade de Deus. A pessoa quer escolher e ainda ficar com raiva de Deus, porque não veio e quer mudar ainda o que a pessoa, o sexo da pessoa, sabe? É complicado isso, mas existe tantas coisas que fazem com que isso acontece, né? Mas assim, o que eu digo que o problema mesmo não são nem nas escolhas nesse sentido. Lógico que perante Deus tem os pecados, né? E tudo mais, que Deus nos ensina o que seguir, o ser obediente a Ele, o que Ele deixa ali na palavra dele para nós, é para nos proteger, para evitar sofrimento sobre nossas vidas. Mas o que eu vejo nesse sentido, quando se fala do transtorno em si, é o caráter, né? Então, são escolhas onde a pessoa está ali escolhendo ferir o outro, ao invés de se tratar, está ali escolhendo ferir, machucar outra pessoa para aliviar a dor. Então, sabe, outra coisa, né, no caso da sua mãe, a gente não sabe, a gente não passou pela mesma situação, mas, assim, para mim, é muito difícil de entender e aceitar. Como que uma mãe faz isso com uma filha? É um ser humano, sabe? Saiu de você. Entende? Eu fico. A pessoa tem que ser muito fria, muito sem amor no coração, né? Deus me perdoe, porque assim, não é questão de julgar, não estou condenando ninguém, que só Deus pode condenar. Mas assim, é difícil de eu entender isso e aceitar como que isso não é algo normal. Não é, não vou falar que, acontece, porque coitada, ela teve traumas. Não, para mim isso é desumano, é uma criança, você não tinha mais ninguém, você não deixou com o seu pai, não sei a situação, né? Se ela preocupava tanto com você, não preocupava, porque na verdade não parecia que preocupava. Ela vai deixar com uma pessoa que era uma pessoa que te maltratava e te abusava. Seu pai provavelmente não era mau caráter assim, não sei a história do seu pai biológico, né? Mas por que então não deixou com meu pai era trabalho, ele não gostava, assim, ele trabalhava, mas aí depois parava para receber indenização e tudo, aí depois ele arranjava outro trabalho, entendeu? O problema era financeiro entre eles. E essa mulher nem trabalhava, ela vivia do dinheiro do amante, tipo assim, né? Então, assim, é difícil, é complicado, mas como eu digo, Deus permitiu, é porque ele tinha um propósito maior e tudo coopera para o bem daqueles que amam a ele. Então, né, tudo está cooperando já para o seu bem, e muitas outras vidas serão, né, salvas e libertas, eu creio, através, inclusive, do seu testemunho hoje aqui. Obrigada, viu, Eliane? Deus te abençoe. Nada, eu que agradeço. Você está deixando aqui essa palavra para, né, o que você deixaria, assim, de final para pessoas que passaram ou estão passando por isso, que tem uma tia, está morando com uma tia, ainda é uma jovem, uma mãe que disse, eu não quero, vai embora daqui. O que você deixaria de uma mensagem aqui para essas pessoas? Padrasto, enfim. Eu acho que a gente tem que perdoar mesmo, né? A gente não pode guardar esse tipo de situação dentro, né, para gente, porque isso faz muito mal. E assim, para quem tem filho, evitar, né? Porque até assim para dormir fora é difícil, né? Porque você não conhece quem está na casa, deixar seus filhos assim, para quem tem filho pequeno ou pré-adolescente também, isso é muito perigoso, né? Às vezes você conhece os coleguinhas dos filhos, mas não conhece quem está na casa e deixa os filhos dormir na casa, né? E de repente acontece lá de ser molestado o filho ou a filha, né? Ter mais cuidado com os filhos, né? Quem tem filho, para não passar por isso que eu passei, né? Ter mais cuidado, mais amor. E para quem passar por isso, não ficar tão passivo. Eu acho que eu fiquei muito passiva, né? Eu acho que tomar uma atitude, fazer alguma coisa, né? Pedir a Deus direção, discernimento para tomar a atitude certa, né? Mas não se conformar com esse tipo de situação, né? Que as pessoas nos impõem. Porque isso faz mal, né? Porque a gente fica ali condicionada a ser uma pessoa que a gente não é, né? Então a gente precisa reagir, tomar atitude, ser mais, né, ter mais coragem e fé em Deus acima de tudo, né? Porque aquela chave ali, com certeza, foi uma coisa assim que eu pedi a Deus. Eu não sei como vou sair daqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aquilo ali foi o estupim, né? Para eu poder sair daquela situação, porque eu não aguentava.
Então é isso, é tudo a nossa fé mesmo, né? Ter fé e coragem, determinação para seguir em frente, resiliência, né? E seguir em frente, não ficar se conformando com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. De jeito Sim, nenhum. verdade. Eu amei o que você deixou aqui de mensagem e eu creio que é importante, sim, porque às vezes a gente confia nessas pessoas, porque passa aquela confiança, parecem ser pessoas lindas e maravilhosas, né? E aí Uhum. chama, pede, deixa seu filho aqui, deixa sua filha aqui, deixa que eu cuido, vai lá, vai passear, vai, né? E não, gente, não dá para confiar Minhas em filhas praticamente. quase, acho que eu não lembro de ter deixado elas na casa de ninguém, dormir na casa de ninguém, porque eu tinha tanto receio, né? Tanta coisa que eu passei, que assim, só quando era assim, família mesmo que eu conhecia mesmo, sabia quem estava na casa, né? Porque às vezes tem um primo na casa, ou tem um tio ali, entendeu? Sei lá, a gente não sabe quem tá. Então, é isso, todo cuidado é pouco, né? Verdade, verdade, ótimo. Obrigada mais uma vez, viu? Nada. Eu que Deus abençoe. agradeço.